Vamos falar de um assunto que o Nicolas gosta, né? E pode dar uma repercussão grande, já que a gente falou tanto da ST hoje. O STJ vai julgar como que é uma questão de restituição do ICMS-ST pelo substituído. Já é uma coisa meio difícil, né? Do ponto de vista procedimental. Pois é. Veja. Vai, continua. Eu falo. Não, pode Também. falar. Não, assim, na verdade, acendeu uma luz vermelha de alerta para mim, isso aí. Por quê? Desde 2017, o Supremo julgou aquela questão de restituição da ST, quando a base de cálculo da ST, formada pelo substituto, que presume mais ou menos por quanto o produto vai chegar no consumidor final, ela não se realiza. Então, imagine que a base de cálculo da ST foi 1.500, chegou o produto no consumidor final por 1.200. Ou seja, o Estado tinha abocanhado a ST 300 a mais, ali de base, lá no início do ciclo, e o substituto repassa isso, logicamente vira custo na cadeia. Né? Então já tinha decidido, tinha sacramentado, os estados demoraram bastante para adotar procedimentos, e hoje, basicamente, muitos estados, para fazer essa restituição, esse ressarcimento, criou uma obrigação acessória, as chamadas ADRs, né? Tem a ADRC, a ADRCST, enfim, que é a declaração de restituição, recuperação de ICMS-ST. Resumindo, é isso. E quem pode fazer isso é o varejista, porque ele é o último do ciclo econômico. Então, ele vai ter que aferir quanto que ele teve de base, que isso tem que ser repassado nas notas de aquisição por parte dos fornecedores, e quanto que ele vendeu, né, a mercadoria efetivamente para o consumidor, havendo uma diferença a favor, quando eu digo a favor, ele vendeu com um valor menor do que foi a base de cálculo desse texto, sobre essa base ele tem direito a fazer um ressarcimento. Ok, uma restituição. Só que, pelo que eu vi dessa decisão aí, tem muitos recursos especiais, né, diversos recursos especiais sendo julgados ali no STJ. Uhum. Sobre a mesma matéria, que repetitivo, né? Então, parece que foi suspenso todos os processos que tratam essa matéria, e vão pegar lá, porque pode ser feito um julgamento por amostragem, né? Aí é a questão mais processual, enfim. E aí vai valer para todos. O que ele se discute? Que neste caso da ST, a restituição, isso quem está brigando para que ocorra é a Fazenda, ou as fazendas, né? Algumas vezes quem está querendo que isso se consolide são as fazendas. Então está dizendo o seguinte, a restituição da ST precisa seguir o que está lá descrito no artigo 166 do CTN. O que esse artigo 166 do CTN diz? Que quando você tem um tributo que ele repercute sobre um terceiro, para você fazer a restituição, você precisa ter autorização dele. Né? Tem que ter autorização dele. Só que o STJ tem um entendimento que não, para a ST não precisa. Certo? E estão querendo inverter isso. Gente, se isso for invertido, acabou a restituição. Uhum. Acabou a restituição. Porque imagine você chegar lá para o teu cliente e falar assim, olha, amigo, agora eu preciso que você me dê uma autorização, porque na hora que eu te vendi o produto, eu te cobrei um valor de carga, né, X, e na verdade era X menos 2, X menos 3. Então eu quero buscar a restituição. Se o cara fala isso para mim, o que eu falo? Eu te dou autorização, desde que você me devolva então a parcela que você me cobrou. Porque o contribuinte de fato fui eu. O contribuinte de direito é quem recolheu. O contribuinte de fato é o consumidor. Olha o embrólio. Uhum. E outra. Como esse caso é. Eu vou pensar que matemática. É por isso que eu não gosto de ter cabeça de pensar, porque não dá para pensar matematicamente, tá? Os matemáticos aí de plantão, desculpe, mas não dá para pensar no direito, no tributário, matematicamente. Não dá. Nem contabilmente, muitas vezes, né? Não dá para pensar. Por quê? Se você comprou um produto com ST, tá no teu custo. Se você vai vender a mercadoria e você sabe que vai ter uma restituição, o que o empresário provavelmente vai fazer? Ele poderia tirar aquilo do custo, né? Que é o que se espera. Tirar ele do custo, sabendo que ele vai ter uma restituição, então o ônus não vai repercutir sobre o consumidor final. Então não me parece fazer sentido fazer valer o artigo 166 do CTN, sendo que a ideia é fazer com que, e isso
fazer o quê? Não tem como você ter certeza que o empresário foi lá e tirou do preço. Mas, teoricamente, sim. Então, eu tiro aquela parcela que eu vou restituir e o produto chega mais barato para o consumidor. Agora, imagine, não, você não fez isso. Você vendeu sem fazer essa exclusão. Vai ter que ter perícia. Olha a complexidade desse negócio. Nossa, vai ser muito difícil. Olha a complexidade. Então, assim, vamos ver o que acontece. Mas o fato é, se muda esse entendimento do judiciário, como você vai operacionalizar isso, amigo? O problema não é meu, né? Está decidido e para os estados vai ser uma vitória. Porque daí ele não vai restituir. Simples. Ele vai só pedir, eu quero autorização. Esse caso tem a ver com a questão do DIFAL. Sim. Discutiram lá em 2022, né? Questão da anterioridade, se podia cobrar em 2022 ou não, só em 2023. Questão do DIFAL para não contribuinte. Aí o que acontece? Mesmo que seja julgado favorável, o DIFAL, na hora que você forma o preço, está no preço da mercadoria. Ali sim vai ter repercussão do 66. E esse pode ser o tal famoso ganha, mas não leva. Né? Porque mesmo que o judiciário fale, realmente você tem o direito, né, de não tinha que pagar o DIFAL em 2022. Se você foi lá e pagou, porque você estava esperando ver o que ia acontecer, você botou no preço. Se botou no preço, quem foi o contribuinte de direito foi o adquirente. Se foi o adquirente, tem que ter autorização dele para buscar restituição. Mas aí não estamos falando de ST, nós estamos falando de ICMS normal. Ok? Então, assim, ligou a luz azul vermelha. É isso que eu falei lá no começo. Ligou a luz vermelha, fica esperto. Né? Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos disso. Exatamente. E vou dar um aviso aqui, né, que a questão do litígio zero... Posso passar para o próximo, né? Temos que encerrar, né? O pessoal já não aguenta mais a gente falando aqui hoje. A questão do litígio zero foi prorrogado para dia 31/7. Então, quem tem aí débitos com a PGFN, tem mais esse prazo aí para pensar no parcelamento antes de sofrer uma execução fiscal. E a gente teve uma pergunta, vamos responder ela bem rapidinho, para não deixar de responder, né? A nossa ouvinte, Aline Borges, 3801, falou assim: bom dia, sobre o ICMS monofásico dos combustíveis. Compro o GLP como insumo, mas temos laudo para o crédito. Como é feita essa apropriação dessa dívida fiscal? A linha é do Paraná, né? Provavelmente. Acho que é do Paraná. Veja, essa questão e também, essa semana inteira, acho que agora o pessoal entendeu que chegou a monofasia. Já não chegou faz algum tempo. Então o pessoal agora está se ligando aí, principalmente na hora de fazer a apuração no mês anterior, está havendo dificuldades. O que acontece? Antes da entrada da monofásica, você tinha a subvenção tributária para esses produtos, certo? Aí, qual que era a regra? Na maioria dos estados, pega a base de cálculo da ST, aplica a alíquota interna, ou se você não conhecer a base de cálculo da ST, pega a alíquota interna, aplica sobre o valor da aquisição do produto e lança como outros créditos. Quando é insumo, Paraná é artigo 25, parágrafo 11 do regulamento. Você vai lá, pega, tem um código de ajuste para você lançar como outros créditos na EFD. Ok? Esse é o procedimento. O procedimento vai ser o mesmo, ao meu ver, segundo informações que eu tenho, não formais, mas informais do Departamento de Combustíveis da Receita, certo? Dizendo que vai manter o mesmo procedimento, é a mesma coisa, a diferença é o valor. Porque agora, como a alíquota é ad rem, você vai ter que observar a nota fiscal do teu fornecedor, qual é o valor do ICMS que ele colocou ali, e aí na proporção que você vai ter o direito de tomada de crédito, você lança como outros créditos na apuração. Você foi com o mesmo código de ajuste que não foi alterado. Então, aquele código de ajuste que vai estar lá fazendo referência ao artigo 25, parágrafo 11, é o mesmo que você vai utilizar para tomar o crédito do ICMS monofásico. Não muda. Até que o Estado venha com um novo código. Isso pode demorar um pouco, gente. Tá tudo perdido, tá? Então, assim, infelizmente, não temos respostas concretas 100% para esse assunto ainda em muitos estados. O Paraná, por exemplo, respondeu uma pergunta e resposta bem esquiva lá no site, lá naquele perguntas frequentes, tem uma pergunta e uma resposta só sobre combustíveis. E ele fala para transportadores. Se vai ser na proporção, tá? Não é. A proporção de transportadores, que também é outro ponto aí, não sei se a gente já comentou aqui, mas transportador no Paraná, por exemplo, tem uma limitação grande na tomada de créditos, que pode ser revertida no judiciário, e isso é quente. Uhum. Paraná, peça automotiva não dá crédito no Paraná. No judiciário a gente conseguiu já reverter isso. Né? Nosso departamento jurídico. Né? E
A questão dos transportadores é diferente. Você tem que tomar o crédito no livro. E aí fazer um estorno num coeficiente criado também que... Bizarro. Né? Só do Paraná. Mas está lá no artigo 25 também. Só que no parágrafo 4º do regulamento. Então, assim, os procedimentos não mudam. São os mesmos que você aplicava na ST. A forma de achar o cálculo é que é outra, porque precisa estar na nota fiscal do fornecedor. Fizeram uma pergunta para mim que eu nem respondi ainda, tá? Ontem. Eu posso aplicar aquele coeficiente de 0,94, que é os centavos lá por litro do diesel, sobre o valor da aquisição e tomar como crédito? Eu entendo que não. Por quê? Se você comprou já de um revendedor, que tinha comprado lá da pessoa que fez a tributação monofásica, você tem que tomar o crédito que ele, né, pagou. Não porque vai ter uma margem de lucro. O cara vendeu por 1.000 aqui, o outro vendeu para você por 1.500. Você não pode pegar sobre 1.500, aplicar essa alíquota de REN e tomar o crédito, porque você não vai estar tomando o crédito correto do ICMS, vai estar tomando mais. Aí está criando um crédito, gerando um crédito novo. E, ao meu ver, está errado. Então, você tem que ter a informação lá do início da cadeia que nem acontecia com a ST. Que o substituto aplicava e todos os substitutos precisavam replicar a base de cálculo da ST. Sobre ela, você aplicava. O problema é que, quando não tinha, você podia aplicar sobre o valor da aquisição, porque geralmente era menor do teu crédito. Só que com a de REN, não é possível fazer isso. São essas as considerações. Imagine isso no departamento fiscal, gente. Todo mundo perdido, né? Porque eu falo, não tem ainda. Tem que ter sangue frio. Já falei isso várias vezes. Respira, come um chocolatinho, toma um vinhozinho, né? Que não o que não é proibido é permitido. Falamos disso hoje. Se não tem uma norma falando como você tem que fazer, mantenha o procedimento. Você é autuado. Base em quê? Se o Estado não definiu qual é o procedimento, faça como estava sendo feito. Tome cuidado, seja conservador e seja feliz à medida do possível. Exatamente. E se for autuado, lembrando, gente, a Fazenda autua muitas vezes, não incorretamente, mas utilizando o ponto de vista dela. Nem sempre aquilo é o que prevalece. Então, a defesa administrativa, nesse caso, vai cair bem. Não tenha medo nesse ponto. Sim. Vamos dizer assim, né? Sim. Então, mais algum apontamento, senhor Nicolas? Acho que não, né? Tranquilo. Infelizmente, é um mundo tributário, né, gente? Estamos nesse mundo aí, quer ser feliz, assim, não quer ter dor de cabeça, quer viver tranquilos. Tem que ser outra profissão. Não tem jeito. Não fale isso. Estou dizendo tranquilo, sem problemas. Porque eu gosto de problema. Aliás, minha vida inteira tem problema. Né? De terceiros. E eu gosto, né? Que a gente fala da questão tributária, é legal pegar tudo isso aí e fazer planejamento. O cara, mas eu não quero complexidade, aí... Sei lá, ser fotógrafo do NetGeo lá, fotografar a fauna, né? O mar, né? Então, aí você, beleza, fica lá tranquilo, vive na praia. Aí talvez você fique mais tranquilo. Mas deve ter seus problemas também na profissão. Toda profissão tem, né? Não adianta. Exatamente. E é isso. Então, podemos nos despedir. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente que está quebrando os vídeos em tópicos, se você quiser reassistir depois. Fica à vontade para mandar sua dúvida lá para o Tax Responde. Se quiser dar uma sugestão para a gente falar de uma coisa aí na sua vida que você queira saber quanto você paga de tributo, está aí olhando para sua caneca de café, alguma coisa assim, quiser sugerir, a gente analisa com carinho. Nossa canequinha aqui do Friday Texas. Né? A gente está ficando profissional. Isso aí. Brincadeira. Mas então, a gente agradece mais uma sexta-feira conosco e nos vemos semana que vem. Tchau, gente. Bom final de semana. Até mais. Até.